Finalizando então a apostila, módulo 16, tá? O primeiro exercício fala assim, ó, fatorar, tá? Se é para fatorar, eu posso usar aqueles casos de fatoração. É fator comum, diferença de dois quadrados, agrupamento, todos aqueles estudados, tá? Então, o que eu percebo? Ó, 1, 2, 3, 4 termos. 4 termos, ou pode ser agrupamento, né? Então, o que eu vou pensar? Para ser agrupamento, ele tem que ter algo em comum, mas ele não tem. Mas dá para perceber que esses dois aqui, junto com esse, ele torna um trinômio quadrado perfeito? Olha só, a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Tudo isso menos c quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse aqui, ó. Como eu chamei de um trinômio quadrado perfeito, como que eu fatoro? Raiz do primeiro e raiz do último. Raiz quadrada de A ao quadrado A, de B quadrado B. Então, a forma fatorada dele é A mais B ao quadrado menos C quadrado. Então, eu vou fatorar mais uma vez. Dá para perceber aqui que eu tenho a diferença de dois termos ao quadrado? Eu extraio a raiz quadrada do primeiro, que é quem? A mais B. E a raiz quadrada do segundo, que é quem? É C. Qual será a forma fatorada dele? Lembra, ó, é o produto, tá? Da soma pela diferença desses termos. Mas o que eu tenho? É A mais B e C. Então, eu vou ter A mais B mais C. E aqui eu tenho A mais B menos C, que é a forma fatorada desse aqui, tá? Desenvolver o quadrado desses três termos aqui. Eu só tenho o quadrado da soma de dois termos. A soma de três termos, existe fórmula para fazer, mas eu acho que é perda de tempo você memorizar mais uma. Então, o que eu acho, ó? É o A mais B mais C que multiplica o A mais B mais C. Eu aplico a propriedade distributiva, ó. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o primeiro vezes o terceiro. O segundo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo e o segundo vezes o terceiro. O terceiro vezes o primeiro, o terceiro vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. E claro, vai dar 9 termos. Então, vamos lá, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. A vezes C, AC. B vezes A, BA ou AB. B vezes B, B quadrado. B vezes C, BC. C vezes A, AC ou CA. C vezes B, CB ou BC. C vezes C, C quadrado. Por que eu não coloquei CA e AC? Para você perceber que eles são iguais. Então, vamos juntá-los, ó. Não tem ninguém igual a A ao quadrado, nem igual a B quadrado e muito menos igual a C quadrado. Então, vamos deixar juntos, tá? AB mais AB, 2AB. AC mais AC, 2AC. E BC mais BC, 2BC. É o desenvolvimento do quadrado da soma de três termos, tá? Seguindo o número 3, eu tenho o valor numérico da expressão tal, e ele fala assim, olha, para x igual a 48. Ou seja, no lugar de x, eu coloco 48. E a minha expressão numérica dada é essa aqui, ó. O que eu posso fazer? Onde tem o x, eu posso simplificar, eu posso jogar o 48. Posso. Porém, vai ficar muito grande, tá? Imagina assim, ó, 48 ao quadrado. 48 vezes 48, então você vai ter um trabalho extra aí. Então, o que eu vou fazer? Se eu puder fatorar, vamos fatorar. E simplificar da melhor forma possível, ó.
trinômio quadrado perfeito? Eu posso usar aqui o fator comum e eu posso usar aqui a diferença de 2 quadrados. Então, vamos lá, trabalhando. Ó, raiz desse, x e 2. Como é que vai ficar a forma fatorada? X mais 2 ao quadrado, tá? Fator comum aqui, x. X quadrado por x, x. 2x por x, 2. Tudo isso sobre diferença de 2 quadrados. Lembram? Raiz do primeiro e do último. Qual é a forma fatorada? X mais 2 que multiplica x menos 2. Correto? Dá para melhorar um pouquinho. X mais 2 ao quadrado, eu posso escrever x mais 2 que multiplica x mais 2. Escrevi a mesma coisa. Vezes x que multiplica x menos 2. O numerador eu coloquei aqui. O denominador, x mais 2 que multiplica x menos 2. Agora eu simplifico. Lembra que a fração, os que são iguais. Esse por esse, um desse por um desse. O que sobrou no numerador? X e que multiplica x mais 2. Agora o que ele diz, tá? No lugar de x, eu substituo por 48. Então, ó, 48 que multiplica 48 mais 2. Olha como que fica mais fácil. 48 vezes 50. 50 vezes 48, eu vou obter 2.400, que é a minha alternativa C. Tá? Número 4. Ele diz assim, ó, calcular o valor de a ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado, sabendo que a mais 1 sobre a é igual a 5. Então, o que diz o exercício? Onde eu tenho a mais 1 sobre a, eu substituo por 5, tá? Então, vamos lá. Onde eu tenho a mais 1 sobre a, eu substituo por 5. Mas o que o exercício me deu? 1 sobre a ao quadrado, tá? Bom, mas eu tenho 1 sobre a ao quadrado? Não. Então, o que eu posso fazer? Então, vamos lá, ó. Eu posso dizer que a 1 sobre a ao quadrado é 5. Aliás, a mais 1 sobre a é 5. Mas ele quer calcular o valor disso. Correto? Mas eu não tenho como chegar aqui e colocar 5 no meio dessa história. Mas eu posso tentar fazer isso virar isso. Como? Eu posso levar isso aqui ao quadrado, que vai me aparecer ao quadrado, não vai? Só que o que me diz a matemática, o que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Então, vamos lá, ó. Não tenho aqui o quadrado da soma de 2 termos? Como que eu resolvo? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a 5 ao quadrado, 25. Olha só, isso eu posso cancelar por isso. Sobrou a ao quadrado, tá? Deixa eu ajeitar a folha aqui, ó. A ao quadrado, que mais? Mais 2, mais 1 sobre a ao quadrado, que é igual a 25, tá? O que dá para observar aí, ó? Que isso aqui é igual a isso, que é o que eu quero. O que tá estragando a história, não é o 2? Eu jogo para o segundo membro. Então, ó, eu vou voltar aqui. Então, ele vai ficar a ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado vai ser igual a 25 menos 2. Então, quem que eu quero? A ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado, tá? É igual a quanto? A 23, que é o resultado do exercício que eu tô pedindo. Tudo certo?